Olá, salve Maria. Vamos à nossa segunda noite da novena a São Maximiliano Maria Kolbe. Estamos já aqui ao vivo. Para você que vai estar conosco aqui, esta novena ficará gravada no nosso canal do YouTube, Filhos de Kolbe, com K. Tá? O primeiro dia já está lá, como foi dito aí nos stories. Hoje faremos o segundo dia. Então nós vamos começar aqui a nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, que em vossa sabedoria dispondes de todos os acontecimentos de nossa vida e história para nossa maior glória, dai-nos aproveitar do exemplo e intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, para que, fortalecidos na fé, na esperança e na caridade, cumpramos sem hesitação vossa vontade. Assim seja. Amém. Fazemos uma oração de São Maximiliano Kolbe a Nossa Senhora. Pedir que Nossa Senhora nos ajude, nos conceda hoje graças especiais para esta noite. Concede-me louvar-te, ó Virgem Santíssima, concede-me louvar-te com meu empenho e sacrifício pessoal. Concede-me viver, trabalhar, sofrer, consumar-me e morrer por ti, somente por ti. Concede-me conduzir a ti o mundo inteiro. Concede-me de contribuir por uma maior exaltação de ti, a maior exaltação possível de ti. Concede-me render-te tal glória que ninguém jamais te rendeu até agora. Concede-me a outros superar-me no zelo pela tua exaltação e a mim de superá-los, assim que numa nobre emulação da tua glória aumente sempre mais profundamente, sempre mais rapidamente, sempre mais intensamente, como deseja aquele que te exaltou de uma maneira assim inefável acima de todos os seres. Amém. Concede-me louvar-te, ó Virgem Santíssima, e dá-nos forças contra os teus inimigos. Bem, hoje é o dia especial. Hoje é o dia em que foi lançada a bomba na cidade de Hiroshima, né? Nagasaki, na qual ali estavam também uma das cidades, São Maximiliano Kolbe e o seu convento. Há dois fatos interessantes aqui, né? Estava hoje, nesse instante, uma reunião e meu irmão relembrava este fato. Primeiro, o fato de São Francisco Xavier ser o apóstolo das Índias, né? O apóstolo do Japão, na verdade, também. E tem uma perseguição assim, não oficial, mas acho que interessante pensar que São Maximiliano Kolbe, além de ter pensado, seja bem-vinda, Silvia, salve Maria, além de ter pensado em toda a questão da tese franciscana, que fala sobre Nossa Senhora, né, a tese do Beato dos Escoto, São Maximiliano também, eu tenho essa impressão, baseou também o seu apostolado nos jesuítas. Nós temos ali a palavra Companhia de Jesus, e São Maximiliano cria a chamada uma Companhia da Imaculada, ou os Cavaleiros da Imaculada, ou Milícia da Imaculada, ou Soldados da Imaculada. E é muito parecido essas questões porque São Maximiliano vai ao Japão, tá? E com certeza pediu muita intercessão a São Francisco Xavier. Vai fazendo esses passos também São Francisco Xavier. Tenta ir à Índia, não dá certo, e depois vai ao Japão. E lá começa o seu apostolado. E é interessante também porque os jesuítas, ao entrar num local, eles sempre edificavam uma igreja e uma escola. São Maximiliano Kolbe vai e constrói uma cidade para Nossa Senhora, que existe até hoje lá. Tá? Então é muito, muito interessante essas providências, porque não existe coincidência que acontece aqui entre esses dois santos, que tem esse ardor missionário de ir em cada cidade instaurando ali uma ação do Cristo e de Nossa Senhora, obviamente, para a conversão daqueles que devem aderir à fé católica.
Então, registra-se aqui. Eu tenho essa impressão de que realmente São Maximiliano foi ali nos passos dos jesuítas, tá? De conquista, né? De territórios. E, obviamente, com certeza deve ter rezado muito pedindo a intercessão de São Francisco Xavier. Então, hoje é um dia significativo. O outro ponto é que, quando São Maximiliano chega lá e compra aquele terreno, o pessoal fala muito daquele terreno, diz que o terreno era ruim, não deveriam comprar, e sempre falavam muito mal do terreno, e São Maximiliano sorria, né? E quando caiu a bomba, né, que era um local difícil, porque estava-se ao pé de uma montanha, e era um local muito complicado para se construir. E eles sofreram muito para construir aquele local, tá? Mugesai no Sono, né, que é a cidade da Imaculada no Japão. Então, realmente, sofreu bastante, né? E quando a bomba caiu, além da igreja dos jesuítas, também a cidade da Imaculada do Japão não sofreu nada. Somente alguns vidros quebraram. E lá foi um local de acolhimento de muitos feridos, né? No documentário As Duas Coroas tem lá algumas pessoas que foram acolhidas pelos franciscanos e nada sofreu a cidade da Imaculada. O outro fato aqui, para a gente adentrar mesmo no tema, fechar aqui e entrar no tema, é que dizem que São Maximiliano ele foi convidado a estar num bairro que tinha mais católicos, uma região que tinha mais católicos. E ele decidiu colocar esse local em um local que não tinha muitos católicos. E dizem que ele falava que tinha visto, antes de ter caído a bomba, tinha uma visão de uma bola de fogo e cairia ali. Então ele escolheu estar nesse local. Se não me engano, essa é a história, né? E aí acontece que cai a bomba e a cidade da Imaculada se torna um local importante ali para o acolhimento dos feridos, tá? Mas vamos lá. Hoje eu vou fazer uma parte de uma conferência daqui dos livros de conferência de São Maximiliano Kolbe, tá? A luz aqui atrapalha um pouquinho, mas deixa eu puxar aqui. Tem as suas conferências escritas pelos frades. Eu escolhi a conferência 31. Eu não farei ela toda, porque ela é muito cheia de bons detalhes. Então eu farei ela uma parte hoje e a outra parte eu farei amanhã, tá? Óbvio que eu vou fazer aqui uma leitura, primeiramente, uma interpretação do que a conferência ela realmente nos fala, e obviamente eu vou trazer aqui já aproveitar dela para fazer uma meditação da nossa própria vivência. Ela vai se basear, ela tem como título A Entrega à Imaculada é uma servidão sobrenatural. Então ele coloca toda essa questão aqui. Primeiro ele vai falar sobre São Francisco de Assis, e vai dizer que São Francisco de Assis ele tem nos seus escritos uma oração a Nossa Senhora, tá? E ele vai falar que São Francisco tinha um zelo muito grande por Nossa Senhora. A oração, até mesmo quem colocou aqui a conferência, colocou a oração. A oração é a seguinte, abre aspas. Ó Senhora minha, que apresentamos no seu todo. Ó Senhora minha, Santa Maria, eu me entrego inteiramente à vossa bendita proteção e ao vosso desvelo especial. E sobre as asas da vossa misericórdia me refugio hoje, todos os dias e na hora da minha morte. A vós confio toda a minha esperança e o meu consolo, todas as minhas dificuldades e desgraças, a minha vida e o seu fim, para que pela vossa santa intercessão todas as minhas coisas me encaminhem e resolvam segundo a vossa vontade e a vontade do vosso Filho. Amém. Então é interessante que São Maximiliano ele vai reforçar aqui para os frades, os seus irmãos, que o zelo pela Imaculada ela é um zelo franciscano, porque muitas pessoas tinham da devoção de São Maximiliano como uma devoção exagerada, que não é verdade, tá? E ele vai falar, vai trazer uma questão dos trabalhos missionários, tá? Que Nossa Senhora vai enviando, e é interessante que quando São Francisco vai descobrir depois que ou ele tinha que viver uma vida contemplativa, tá, no silêncio, como as clarissas vivem, tá? Ou ele deveria viver esta vida missionária. E a resposta de Nossa Senhora para ele é a missão, tá? É o encontro com os irmãos e a missão. Então ele vai falar sobre isso. E aí ele começa
a falar sobre algumas questões aqui referente a por que Nossa Senhora nos trouxe para aqui, trouxe vocês frades para aqui, para este local. Vocês poderiam ter ido para outro local, mas Nossa Senhora nos trouxe aqui. E ele vai falar que todo esse processo ele é fruto da conversão e da santificação. Vamos colocar aqui as palavras do próprio santo. Abre aspas. Sabemos que a conversão e a santificação é um fruto da graça, e nós temos que cooperar com esta graça. E aí ele vai dizer, de onde se obtém a graça? Atualmente está amadurecendo um dogma que a Imaculada é a medianeira de todas as graças. São Maximiliano acredita que esse é um dogma que virá para os últimos tempos. Tá? Por isso, desculpe, quanto mais aproximamos alguém da Mãe Santíssima, maior segurança garantirá sua conversão e santificação. E aqui nós vamos começar a aprofundar essa questão aqui. São Maximiliano fala de conversão e santificação. Tá? Para essa segunda novena hoje é importantíssimo. Ontem nós falamos aqui, quem não ouviu, cabe dar uma olhada no nosso canal do YouTube, está lá, o dia número 1, né? O primeiro dia da novena. Falamos sobre a questão de como criar a dimensão vertical e horizontal, de se fortalecer, né, interiormente para criar um bom apostolado. Hoje o tema está ligado a essa questão da conversão e santificação. E ele vai dizer que isso é o fruto da graça. Tá? Salve Maria, Fábio, seja bem-vindo. E o que acontece aqui? A conversão e a santificação não é um mérito humano. Ele é um auxílio de Deus. Deus deseja que nós sejamos salvos. Que nós entremos na dinâmica da vida dele, da vida com ele, que é a vida perfeita. Que é o nosso ideal, é estar com Deus. Tá? E Deus é que vai nos conduzir. Se nós pegarmos aqui, eu estou lendo muito sobre Santa Teresa d'Ávila, ela vai falar disso, né? Há algumas moradas em que toda a nossa ação ela se torna suspensa. Mais ou menos a quinta, sexta morada, e é o próprio Deus que nos conduz ali às moradas, né? Para entender que existe uma ação da graça. Porém, ele nos convida, Deus nos convida a cooperarmos com esta graça. A cooperar com a graça. Por que esta cooperação da graça? Vamos ver mais adiante. Nós precisamos cooperar com a graça. Nós temos a impressão, às vezes, que na fé tudo é um passe de mágica. Que é como se Deus fosse nos manipular assim. E não é isso. Obviamente que há um desejo, há uma graça, tá, que nos capacitará. Porém, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos aderir a esta graça. Nós precisamos desejar esta graça. Obviamente que esse desejo e esta adesão parte do conhecimento da graça, do recebimento desta graça, de aprofundar ela e buscar viver no nosso dia a dia esta graça, que é uma coisa que a gente não se debruça. Tá? Parece que a nossa vida de cristão é uma vida que nós vamos ali, cumprimos alguns preceitos e pronto, e aí parece que sumiu. Como nós fazemos alguns trabalhos, eu faço meu trabalho, volto para minha casa e tenho uma outra vida. A vida da fé ela precisa estar entranhada na nossa vida. Essa é uma questão muito importante para nós. Ela precisa fazer parte, eu gosto de dizer, do ar que nós respiramos. Tá? De todos os momentos da nossa vida. E de onde vem essa graça? Obviamente que essa graça vem do próprio Cristo. É o Cristo o doador da graça. Porém, este mesmo Cristo, nós falamos sobre isso ontem, é bom dar uma olhadinha no primeiro dia, né? Esta graça passa por Nossa Senhora. E aqui entra a questão da mediação, a medianeira de todas as graças. Lembra-se que o anjo chama ela de quê? Ave cheia de graça, ou gracia plena. Tá? Então Nossa Senhora é esta mulher cheia de graça, repleta de graça. Obviamente, para aqueles que não têm este amor aí a Nossa Senhora, ei, cunhada, seja bem-vinda. É importante perceber que Nossa Senhora é esta mulher plena da graça, plena do Cristo. Ninguém na história da humanidade teve a experiência que Nossa Senhora teve, de ter o próprio Filho de Deus, a própria segunda pessoa da Santíssima Trindade no seu próprio ser. Essa é uma experiência que ninguém terá. E nós não temos como sondar essa experiência, porque é uma experiência de uma mulher que não tem a mancha do pecado, não tem as imperfeições que nós temos. A pessoa mais inteligente do mundo, a inteligência mais profunda, o intelecto mais profundo, não pode sondar porque ainda tem aí a questão do pecado original.
Quem sabe Deus nos dará um pouco desta dimensão quando chegarmos lá. E é para lá que Nossa Senhora quer nos conduzir. Tá? Nossa Senhora é a cheia de graça. E por isso esta graça passa por ela. É um caminho, é um itinerário que Deus escolheu. É o itinerário de Deus para nós. Eu falei sobre isso com muito mais detalhes ontem. Deus escolheu um itinerário espiritual para a nossa vida, para a nossa conversão e para a nossa santificação. E esse itinerário passa por Nossa Senhora. Isso é óbvio, isso é bíblico. Isso é um roteiro espiritual de Deus. Por isso, São Maximiliano, muito cristão, muito de Deus, né, nos remete a Nossa Senhora, a esta graça, tá? Nossa Senhora. E, obviamente, próximo de Nossa Senhora, pertencendo a ela, melhor do que só estar próximo, pertencendo a ela, como São Francisco pertenceu a ela, como muitos santos pertenceram, e como nós devemos pertencer a ela, sem reservas nenhuma, fala São Maximiliano, nós ficaremos repletos do Espírito Santo, ficaremos repletos desta graça. Exemplos disso nós temos na própria Sagrada Escritura. Não sei como algumas pessoas que se dizem doutos, né, doutores aí, Sagradas Escrituras, pessoas muito, dizem que conhecem ao pé da letra a Sagrada Escritura e não conseguem perceber que Nossa Senhora é a mulher plena de graça, cheia de graça, e que Nossa Senhora, as pessoas quando estão perto de Nossa Senhora ficam repletos desta graça. Nossa Senhora vai visitar Santa Isabel, quando ela chega, ao falar o seu Shalom Adonai, só em falar, Nossa Senhora deixa a Santa Isabel repleta do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ao ouvir, né, a voz da Virgem Maria, Santa Isabel ficou repleta. E Santa Isabel vai falar porque aquele que está em você é o nosso Senhor, é o Senhor, é Deus. Feliz aquela que acreditou. Feliz aquela que acreditou. E é bonito, está isso na oração da Ave Maria. Então, a oração da Ave Maria é uma oração plena de graça. Mas nós rezamos com tanto desdém. Muitas das vezes, talvez essa oração quer fazer mais efeito, mas a nossa direção, a nossa atenção à oração é tão dúbia. Mas mesmo assim, Nossa Senhora fala, São Maximiliano Kolbe, utiliza desta nossa fraqueza para nos preencher de graça. É perfeito o descrito de Maximiliano, quando ele faz, Nossa Senhora vai aproveitar mesmo da nossa fraqueza para nos preencher de graça. Outra experiência muito bonita que está na Sagrada Escritura é quando Nossa Senhora vai apresentar o menino Jesus no templo. Ela chega lá e aí é interessante que você percebe, Nossa Senhora está vivendo a vida comum ali, tá? Vai no templo cumprir o preceito, nem precisava, porque ali a purificação dela seria uma purificação, ela é toda plena, né, plena de graça, né, toda santa, mas ela vai cumprir o preceito e chega lá, o que acontece? Aquele Pentecostes ali em Simeão e Ana, que está ali no templo. Olha que interessante isso, Nossa Senhora está lá presente e acontece esta plenitude de graças ali em Simeão e Ana. E aqui nós precisamos compreender que aqui já tem uma chave de vida espiritual. A nossa vida comum precisa ser uma vida plena de graças de Deus, da graça de Deus. Tá? Mesmo diante dos conflitos, mesmo diante das dificuldades, que Nossa Senhora não viveu apenas flores, tendo que fugir, tá, da perseguição ali do Herodes, tá, para ter o filho, e posteriormente também a vida foi uma vida normal, uma vida comum ali. Então são experiências que a gente percebe que Deus quer agir com a sua graça, gerando conversão, gerando santificação na nossa vida comum, na nossa vida cotidiana. Tá? E é isso que nós vamos combinar aqui, perceber que na nossa vida comum ela precisa ser uma vida de conversão e de graça. O que isso não indica para uma esposa, para um esposo, que cumpre suas tarefas das mais simples, e elas são também plenas de graça. Né? Desculpe, ainda estou aqui meio... Né? A minha rinite está atacada, mas vamos lá. Nossa Senhora vai nos dar esta graça com esta live. Então, essas são experiências bonitas. Fora isso, a grande experiência dos santos, a grande experiência dos 3 pastorinhos, né, de Fátima, a grande experiência de Lourdes, tantas e tantas e tantas experiências que Nossa Senhora proporciona na vida de tantas pessoas. Camila aí, Oliveira acabou de entrar aí, poderia testemunhar muito essa questão das graças que Nossa Senhora tem derramado.
Vamos marcar um dia, Camilo, para você contar aí essa graça aí de representar aí Nossa Senhora das Neves em um dia desse da novena, tá? Vamos marcar aí. Então, tantas graças nós podemos aqui falar da ação de Nossa Senhora e que leva ao Cristo, tá? O outro processo que São Maximiliano vai falar, que a graça, a conversão e a santificação, ela vai pertencer a Nossa Senhora. Nós precisamos colaborar com este processo da graça. Ele diz aqui, o que é a santificação? Tá? Vai dizer, não é nada mais do que a fiel imitação de Jesus Cristo. Mas como nós seremos capazes de imitar a Deus? O nosso exemplo é Deus e homem. Olha que interessante. Por mais que São Maximiliano seja o louco da Imaculada, a loucura dele pela Imaculada remete ao Cristo, tá? Isso é muito importante. Como diz o meu grande irmão de sangue aí, o Fábio, não existe ninguém que ame Nossa Senhora aqui que não ame plenamente a Cristo, tá? Não existe mariolatria. Existem pessoas que amam muito Nossa Senhora e esta ação de amar muito Nossa Senhora sempre nos remete ao Cristo. Então, vai dizer, continua aqui São Maximiliano, os santos não fizeram outra coisa senão recriar a vida de Jesus Cristo. Quanto mais alguém refletir em si a imagem do Salvador, tanto mais se santificará. Por isso, a imitação de Jesus Cristo é a nossa tarefa. Durante longos 30 anos sobre a terra, Jesus Cristo levou uma vida oculta e foi obediente à Mãe Santíssima e a São José. Está em Lucas capítulo 2, versículo 51, para aqueles que precisam de provas bíblicas para isso, tá? E quando São José morreu e ficou a Mãe Santíssima, Jesus foi obediente a ela, obviamente. E eis a nossa tarefa definitiva, sermos obedientes à Mãe Santíssima, tá? E aqui, muito importante, a santificação consiste na imitação de Cristo, tá? São Maximiliano nos dá esse caminho aqui bem interessante. E vai falar que como é que isso acontece. Obviamente, imitando ao Cristo. O Cristo, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o nosso Salvador, se fez carne, se fez criança no ventre de Nossa Senhora. Foi gerado ali no ventre dela. Nós precisamos fazer este caminho também. Foi criado, foi educado, foi amamentado por ela. Eu falei sobre isso ontem, tá? Que Nossa Senhora cuida de nós como cuida de Cristo, tá? E que observemos que ele viveu 30 anos obedientes à sua mãe, 30 anos ali, também aprendendo com ela. Tá? Então esse caminho da santificação consiste nisso. Em pertencer a Nossa Senhora, entrar nessa escola, a escola que Jesus Cristo aprendeu, a escola que Jesus Cristo se nutriu, a escola em que forjou o homem Deus. Tá? E que ele quis assim. E se ele quis assim, por que eu não farei o mesmo caminho que ele? Porque eu não ser imitador de Cristo. Tá? Então ele foi formado e forjado por Nossa Senhora. E aqui existe uma questão que nós precisamos observar, né? Que nós muitas das vezes estamos tão preocupados com as coisas deste mundo, e o Evangelho de amanhã fala sobre isso, né? E que nós muitas das vezes desprezamos as coisas do alto. Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso coração? Aonde está o tesouro da nossa família? Aonde está o coração da nossa família? Né? Então, toda conversão, todo o processo de conversão, voltando aqui ao ponto número 1, ele é um direcionamento até a graça. Se eu realmente me converto, eu vou buscar a graça de Deus. Eu vou necessitar da graça de Deus. Eu vou atrás da graça de Deus. Como uma pessoa se converte e não busca as coisas do alto de Deus. Tá? E isso tem que passar pelo nosso livre-arbítrio. Nós precisamos tomar consciência disso. Nós precisamos de Deus. Desta graça que vem do alto e que eu correspondo. Porque o ato do amor é isso. Alguém me ama. Não fomos nós que amamos a Deus, Ele nos amou por primeiro, está lá na carta de São João. É próprio do amor o quê? Amar de volta. Quem ama, ama de volta, né? E direcionar-se às coisas de Deus, tá? Sim, o dela foi único e definitivo. Ecoou no tempo e na eternidade. Perfeito aqui. O nosso sim deve ser renovado todos os dias, colocou aqui o Fábio.
nem sempre é fácil, mas Deus nos deu uma mãe que nos ajuda efetivamente nessa tarefa. Perfeito. Perfeito, Fábio. É exatamente isso. Nossa Senhora é este auxílio. Auxílio dos cristãos, né? Esse auxílio à nossa vida, auxílio a nossos que somos seus filhos, esses filhos ingratos e miseráveis, em que ela nos auxilia, né? E também os nossos filhos precisam ser direcionados a isso, às coisas de Deus, às coisas de Nossa Senhora. Nossos filhos precisam amar a Virgem Maria, precisam também fazer este caminho, o caminho que o próprio Cristo fez. Nossos filhos têm que imitar o Cristo, e o Cristo o que fez? Foi o filho, né, de Nossa Senhora. Nossos filhos também precisam passar por esse itinerário. Olha os grandes santos, as grandes crianças que amavam a Virgem Maria se tornaram grandes homens e mulheres de Deus. Tá? Então nós precisamos ter também uma outra coisa. Cristo precisa ser a nossa referência. Jesus Cristo, a Virgem Maria, precisa ser o referencial dos nossos filhos. Eu vejo tantas crianças católicas que têm como seu referencial outras coisas que não Jesus, que não a vida dos santos, que não a Virgem Maria. E essas outras coisas que tem por aí, os outros personagens, não é ruim isso não é tão ruim isso. São coisas fantasiosas. A vida dos santos, a vida de Nossa Senhora, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeira, é a verdade. E nós estamos trocando a verdade pela fantasia. Tá? Tem uma live bem interessante que o Instituto Hugo de São Vítor faz com o Rafael Falcon, e ele vai falar uma coisa que é bem legal. Ele trata ali ele trata do Trivium, e ele vai falando ali da Odisseia de Ulisses, quando Ulisses, eu gosto muito desse texto, quando ele encontra Aquiles ali, né, e Aquiles está cabisbaixo, triste no Hades, e ele pergunta a Aquiles por que Aquiles está assim. Aquiles vai para a guerra de Troia e ele se consagra ali. E Aquiles, ele está triste porque ele trocaria tudo aquilo ali por uma vida simples, comum. E Aquiles aguarda ali, né, algo. E ele vai dizer que este algo que Aquiles, que é o homem grego, me desculpe, sempre aguarda esta redenção, na história acontece e se confirma com o cristianismo, que vai criar grande ocidentalidade e que vai trazer a cultura grega, a cultura romana, e vai cristianizar ela, vai reordenar essa cultura, tá? E que vai abrir pela catolicidade as graças de Deus. Então nós precisamos ter o Cristo como referência para a nossa vida, a mãe de Cristo como nossa referência, porque o Cristo tem o que? Ele foi família. A família de Nazaré tem que ser a nossa referência de família. Nós precisamos sentar, paz, e meditar sobre a vida da família de Nazaré, como modelo para a nossa própria família. E nós não fazemos isso. A obediência do Cristo, que obedeceu a sua mãe, que foi obediente, que cumpre o 4º mandamento. Nós precisamos ter esta referência. Essa deve ser a referência de base para todas as coisas que nós possamos fazer, para a nossa família. E seus ensinamentos e gestos. Senão, nós vamos viver uma vida do orgulhoso, que tem uma pequena ação ali de fé. Eu vou na igreja, eu faço algumas orações, mas a minha vida, o meu coração não está verdadeiramente ainda conquistado. Eu tenho uma vida assim, vou na igreja, eu cumpro um preceito, pronto. Faço meu momento de oração, pronto. E as outras coisas, Deus não permeia, Deus não toca, Deus não aparece, Deus não está ali. E Deus parece que não pode estar ali. E essa é uma questão importante para a nossa vida. Nós precisamos ter hoje, pensar isso hoje, nesse 2º dia da novena. Finalizo dizendo que se Cristo se permitiu, se o nosso Salvador permitiu entrar no ventre da Virgem Maria, ser educado por ela, ao de 30 anos, por que não? Nós não devemos fazer também este caminho de ser forjados também por ela. Por essa escola que cuidou, amamentou, né? E formou Cristo ali, neste ato. Nós possamos hoje renovar a nossa consagração à Nossa Senhora. Renovar o nosso amor a ela, porque amando a ela, com certeza chegaremos como discípulo amado aos pés da cruz, observando Cristo, que por mais que esteja ali trucidado,
Por mais que a nossa vida esteja aparentemente ali trucidada, ela sempre é um espelho de ressurreição. Sempre um espelho de ressurreição. Que Nossa Senhora nos abençoe. Você que está chegando agora, né? Nós estamos finalizando aqui, mas esta live vai ficar salva no nosso canal do YouTube, tá? Filhos de Coube. Já o primeiro dia já está lá. Ela vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube. Acesse. Nos ajude também, né? Se inscrevendo aqui no canal do Instagram, se inscrevendo no canal do YouTube, né? Compartilhando para outras pessoas. Nos ajude a evangelizar. Nós queremos cada vez mais ajudar as famílias a conhecer a fé, amar o Cristo, formar e educar bem os seus filhos, para que esses filhos sejam os cristãos do amanhã, que possam aí exalar o cheiro do Cristo e da Imaculada no mundo. Vamos rezar a consagração. Desde já agradeço aqueles que estão chegando, né, que vão ver posteriormente esta live. Esta live está começando todos os dias às 21 horas, tá? Ela é bem curtinha já, para não tomar muito tempo de vocês, mas ela é bem intensa. Rezemos a consagração. Coloque já as suas intenções, tá? Nesse momento. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pô, Fábio, boa ideia. Pronto, eu vou também colocar o primeiro dia e o dia de hoje também no nosso... Nós temos um canal lá no Spotify, vou colocar. Pronto, perfeito, excelente ideia. E aí vou compartilhando para vocês também lá. Está lá como José Carlos, tá? Vocês podem procurar lá José Carlos. Lembrando que amanhã estaremos aqui novamente às 21 horas, fazendo o terceiro dia da novena, que é a continuidade dessa conferência 31 de São Maximiliano Kolbe, tá? A primeira já está no nosso canal do YouTube, lá também tem outras lives, tem introdução à filosofia, tem muita coisa lá bacana que você pode acessar lá. E esta também estará salva no nosso canal do YouTube, tá ok? Agradeço a presença de vocês, então reze pela gente, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e nos ajude a evangelizar, tá ok? Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade, e é com esse poder que nós revestimos dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, uma boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!